Olá, pessoal. Continuando então a nossa aula de clima. A gente estava falando então sobre os fatores climáticos. Peraí que a professora, vocês viram, né, que eu mudei o take porque eu gostei. Sem querer, mas agora foi sem querer. A gente estava falando de fatores climáticos e agora a gente vai seguir, né, para falar de outras coisas, porque clima tem bastante coisa, tá? Então, bora lá. Sempre importante, né? Só retomando, então, vamos lá, retomando. Tempo e clima são coisas diferentes, tempo é estado momentâneo, clima é o padrão atmosférico. Quando a gente fala de entender esse padrão atmosférico, de entender as questões que afetam o clima e o tempo, a gente tem que entender a dinâmica dos elementos e dos fatores. Os elementos mudam no tempo e no espaço, então temperatura é diferente nos diferentes lugares, é diferente hoje, amanhã e depois, muda no tempo e no espaço. Os fatores têm uma natureza mais fixa e são eles que determinam a dinâmica dos elementos, ok? Em conjunto sempre, né? E aí a gente tem os fatores que nós vimos todos, né, na última aula, zonas térmicas, e aí agora a gente vai para os tipos de chuva, tá? Isso é importante porque a gente vai falar em um momento, né, mais pro final, a gente vai falar de dinâmica geral da atmosfera. E a gente vai ver que dependendo do vento regular e da latitude que esse vento regular atua, nós teremos diferentes tipos de formação de chuva, tá? Então, por exemplo, as chuvas convectivas, elas são mais comuns onde a gente tem a atuação dos ventos alísios, na zona de convergência intertropical, que é a ZECIT, né? As chuvas do tipo frontal, elas são mais comuns entre os ventos de oeste e os ventos polares, porque são características atmosféricas bem diferentes que se chocam, tá? E as chuvas de relevo, ou as chuvas orográficas, elas são mais comuns em áreas onde você tem o relevo atuando como um fator, ok? E aí, é muito importante lembrar disso, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de, né, feita essa introdução, quando a gente fala de chuva convectiva, a gente está falando desse ciclo que, sabe, lá no ensino fundamental, ensino médio, a gente aprendeu como só existisse esse tipo de chuva, que é aquele ciclo que chove, esquenta, evapora, forma aí evapora, condensa, chove, ok? Essa chuva é do tipo convectiva, muito comum no verão, né? Em estações que você tem justamente uma elevada temperatura, permitindo aí essa elevada evapotranspiração e evaporação. Tá? Então, as nuvens que se formam, né? Nuvens que a gente chama, né? Tem diferentes tipos de nuvens também. O Enem não foca muito nos diferentes tipos de nuvens, tá? E também faz um tempo que eu não vejo vestibular focando em diferentes tipos de nuvens, né? Mas, basicamente, a gente tem no verão esse tipo de nuvem que a gente tem aqui nessa ilustração, por exemplo, a gente chama de cúmulos nimbus, né? Nuvens que são mais grandes, mas tem as cirros também, tem bastante. Cada nuvem tem um nome e ela geralmente está atrelada a uma estação, uma condição atmosférica que possibilita diferentes graus de acúmulo de umidade antes de atingir o ponto de saturação, né? E o ponto de saturação vai estar sempre atrelado também à pressão atmosférica e tudo mais. Esse é um tipo de chuva. O outro tipo de chuva é a chuva do tipo frontal. Essa chuva do tipo frontal, como vocês podem ver na ilustração, ela está atrelada ao choque de massas de características diferentes. E aí, pela característica do ar frio, que é mais denso, mais pesado, ela vai estacionar, o ar frio estaciona ou fica para baixo, o ar quente sobe, tá? Esse movimento, esse choque, geralmente está atrelado a uma formação de tempestade. Não é uma chuva muito tranquila, sabe? Sabe aquela chuva? Tem chuva que é assim, você tá caminhando e começa a chover, mas não tem vento, não tem muita coisa que acontece antes da chuva. Esse é um tipo de chuva. Não é a chuva frontal. A chuva frontal, ela geralmente, justamente por esse choque, ela geralmente está associada a características de maior nível de tempestade, assim, né? Mais vento, ok?
E a chuva a chuva orográfica ou de relevo é essa que a gente vê aí, que a gente tá se formando geralmente no oceano, por exemplo, né? Então aí forma-se no oceano aqui, a umidade, né? Chega aqui na serra, por exemplo, tem mais umidade ainda, especialmente quando a gente está falando, por exemplo, de serras que são de vegetação úmida e densa, né? Tipo Mata Atlântica, por exemplo, aqui pra gente, né? Aqui no litoral, queria, né? Tá no litoral, não tô. Aqui no Vale do Paraíba, mas estamos perto do litoral. Então, aqui, por exemplo, a chuva se forma aqui, né? A umidade se forma aqui no oceano, e aí ela vem, chega aqui, né? Evapotranspiração, mais umidade, cai. Ok? E aí você tem essa dinâmica, geralmente, né? O relevo que também é um fator, ele atua como uma barreira para a chuva, ok? E aí você tem, às vezes, regiões que estão a sotavento, né? Como tá aí essa expressão, ou seja, para lá do morro, né? Do outro lado, sem chuva, ok? Uma das características, um dos fatores que ajudam a explicar a questão do semiárido nordestino está atrelado ao relevo enquanto um fator que auxilia nessa formação de seca, tá? Ali, especialmente, o conjunto do famoso Planalto da Borborema, ok? Não é só isso, porque é sempre um conjunto de fatores e nunca um de forma isolada, mas como a gente vai ver nos próximos slides, as massas de ar que atuam ali no Nordeste são úmidas, né? Então, o que explica essa área semiárida, né? Mas que a gente vai falar posteriormente, tá? Então, esses são os tipos de chuva. Opa! E aí, sempre importante levar em consideração a circulação geral da atmosfera, que a gente vai falar, né? Geralmente, a gente tem... Geralmente não, é uma dinâmica... Geralmente sim, porque é uma dinâmica geral, mas nesse caso é geral e para os ventos regulares é via de regra, tá? Os fluidos, eles saem da alta e vão para baixa pressão atmosférica. A alta pressão é chato, ninguém gosta, né? Você gosta de pressionar e tal, não sei o quê? Alta pressão, né? Alta pressão não gosta, os fluidos não gostam, então não gosta, ninguém gosta. Fica denso, não dá para se mover, você não consegue fazer muita coisa, né? Então, um exemplo, assim, tá? Muito a grosso modo, mas só pra... Quando a gente pega a água, tira a temperatura da água, coloca ela no congelador, fica em estado sólido, correto? Os fluidos vão conseguir se mover ali? Tá se movendo? Uau, festa dos fluidos? Não, né? Tá como? Todo mundo congelado, parado, correto? Quando você pega essa água e coloca energia, né? Você diminui essa pressão atmosférica, os fluidos, eles conseguem ficar tão tranquilos que eles até evaporam, se eles quiserem. Entendem? Então, assim, a alta pressão, os fluidos saem da alta pressão e eles vão para baixo, tá? Então, e aí é que tá o problema, por exemplo, de quando você tem a formação de uma zona de baixa pressão atmosférica no oceano, que vai se formar um furacão se prossegue a tendência, né? Porque a partir do momento que você tem a formação de uma zona de baixa pressão atmosférica e você tem uma diferença de temperatura muito elevada das regiões adjacentes, qual que é a tendência? Os fluidos irem todos para essa zona de baixa pressão atmosférica. E aí vai água pra caramba. E aí o que acontece? Chega nessa área de baixa pressão atmosférica, tá quente. Qual que é a tendência? Vem para cá, tá quente. Quando o fluido ele fica quente, você tem baixa pressão atmosférica, o que você consegue fazer esse fluido? Ele consegue acender. Aí ele acende, começa a formar tempestade, chuva, né? Condição legal para formar, por exemplo, zonas de furacões, ok? Mas a gente vai ver isso aí mais pra frente, tá? Mas primeira coisa, então, sempre importante lembrar disso. Outra coisa, oceano. A brisa marítima de dia e de noite é diferente? Porque você tem diferenças de pressão atmosférica de dia e de noite devido à relação do oceano com o sol e da terra, da areia com o sol. De dia, quando você chega no mar, você chega na praia, você quer ver o sol nascer, você vai pra praia, vai ver o sol nascer. Entra na água logo que você chegou. Vai estar muito gelado. Porque ficou a madrugada inteira sem receber energia solar, correto?
vai esquentando, quem que vai esquentar antes? A areia ou o mar? Obviamente que a areia, correto? À noite, e aí o que acontece? Qual que é a dinâmica? Qual a direção do vento de dia? É do oceano para a praia, correto? É do oceano para a praia. Por quê? Da alta para baixa pressão, porque a praia ali se esquentou antes do mar, correto? Está mais quente, então da alta para baixa pressão. À noite, o que acontece? Quem que perde energia mais rápido? A água ou a areia? A região, a cidade litorânea ali? A cidade, a região litorânea, correto? Porque a água é um bom condutor térmico, então demora para perder a energia. E aí você tem uma modificação da direção. Aí geralmente você tem a brisa sendo da praia para o mar, tá? Essa é uma regra que acontece de forma geral, tá? E já vi questão no Enem cobrando, aqui se coloca um desenho e aí fala, o vento de dia tá assim, a noite tá assim. A que se deve isso? Mudança de pressão atmosférica, que de dia é de um jeito, de noite é do outro, tá bom? Então é isso, sempre lembrar a dinâmica de circulação geral da atmosfera da alta para baixa. E aí aqui, ó, um desenho, né, pra gente conseguir entender um pouquinho melhor essa ilustração aqui, né? A alta pressão, ela tende a ser alta pressão, né? Chato, tá bom? E a baixa pressão, e aí justamente o que acontece? Quando você tem uma zona de alta pressão, você pode ter uma dificuldade maior, inclusive para a formação de chuva, por exemplo, tá? Porque você tem uma dificuldade maior de de transpiração, desses fluidos ascenderem para conseguirem, enfim, né, evaporar e formar condições de chuva, tá? A baixa pressão atmosférica tá mais atrelada justamente aí às condições mais propícias à chuva. Nem sempre, porque, por exemplo, agora nessa onda de calor, a gente tá no efeito domo, tá? Que é só baixa pressão atuando. Aí você fala assim, bom, só baixa pressão atuando, podia estar chovendo, né? Mas aí é uma outra condição muito pontual, muito específica, que é quase como uma anomalia, tá? Mas vamos seguir aqui. Opa! Bom, e aí a gente vai falar dos ventos regulares, mas antes disso a gente vai falar das correntes oceânicas, tá? As correntes oceânicas, elas são importantes também porque é isso, né? Como a gente tem uma parte considerável dos continentes aí que beiram oceanos, elas influenciam muito na dinâmica climática das diferentes localidades. E aí a gente tem correntes frias e correntes quentes. É muito importante perceber também que essas correntes frias e quentes, você fala assim, nossa, eu tenho que decorar tudo, né? Quais são quentes e quais são as frias? Lembra da latitude. Se você puxar a origem dessas correntes, a maior parte delas vai estar atrelada justamente à dinâmica da latitude. As que se formam nas zonas tropicais, né, na zona tropical ali, ou intertropical, ela passa por outras localidades, mas ela vai ter uma característica de maior temperatura, vai ser quente. Agora, observa que se formam justamente perto dos polos. Elas vão ter características de menor temperatura. Beleza? Aí basicamente assim, é isso. Clima, vegetação, essas questões, as questões físicas da geografia, né? E que aí eu vou até mudar o take aqui para fazer um apelo, tá? Essas questões físicas de geografia, a galera às vezes acha que tem que ficar decorando rios, né? Muitas coisas. Mas se você entende a dinâmica das coisas, se você entende como as coisas se relacionam, o que é um fator, você não precisa decorar. É só você entender a dinâmica. Então, se você entende, por exemplo, que há um gradiente de temperatura, levando em consideração a latitude, é só você entender que, dependendo da localidade de determinado país, você vai ter diferentes condições atmosféricas devido à latitude, por exemplo. Então, é muito menos decorar e é muito mais entender o processo. Tá? É uma dica. E que fica até mais interessante que você começa a entender as coisas que acontecem ao seu redor. Decorar é um pouco mais difícil. Eu costumo dizer que quando a gente fica forçando o decoreba, dependendo do seu mecanismo de assimilação aí na sua cuca, pode dar branco, né? Agora, quando você entende um processo e assimila aquilo para as coisas, a chance de você, de repente, esquecer elas são um pouco menores, né? Então, entendam o processo e
foca nisso, né? Foca em entender a raiz das coisas e aí você consegue identificar pontos, associar, assimilar, é sempre melhor, tá? E aí, então, voltando aqui, aqui nesse caso, outra coisa, as correntes oceânicas, para além de temperatura, elas também levam características de pressão e salinidade, só que assim, gente, Enem e vestibular, o foco principal é lembrar da temperatura, tá bom? Para geografia, tá? E aí, o que acontece, né? As correntes oceânicas, elas podem provocar algumas anomalias dependendo de como elas vão, do que elas vão encontrar pela frente, tá? É isso. E a gente tem, nesse caso aqui, essas correntes oceânicas específicas aqui, elas formam desertos, elas colaboram para a formação de desertos em áreas que não deveriam ter deserto, tá? Então, a corrente de Humboldt, de Benguela e da Califórnia, Humboldt aqui na América, tá? Pacífico, Benguela, continente africano e Califórnia, América do Norte, formam regiões desérticas em regiões que não deveriam ter deserto, tá? Então, basicamente, elas são correntes que têm características mais frias, e aí elas provocam uma queda de temperatura no litoral. Tá aqui, né? Vamos acompanhar essa sequência, né? Então, queda de temperatura no local. E aí você tem a precipitação, ela acontece no mar. E aí chega as massas de ar que elas vêm. É assim, ó. Você tem a massa de ar vindo, tá? Uma massa de ar, ela tá vindo aqui, ó. Tá vindo. Essa massa de ar tem características de umidade, porque se ela tá vindo do oceano, ela não vai ter característica seca, correto? Massa de ar tem característica de umidade, tá? E aí, essas correntes oceânicas, elas atropelam essas massas. Esse choque de características diferentes faz com que eu tenha precipitação acontecendo no mar. E essa umidade, que a massa de ar, que é uma coisa, e a corrente é outra, massa de ar é uma coisa, corrente oceânica é outra, essa massa que deveria trazer umidade, ela chega no continente seca. Então, é como se essas correntes, elas atravessassem essas massas, né? Porque é isso quando a gente fala... Aí você fala assim, mas o que tem a ver? Uma coisa tá no mar, outra coisa tá no ar. Não, porque não é estacionado, né? A gente tá falando de uma dinâmica, de um ciclo muito grande, que leva em consideração tanto água quanto o ar, né? Então... Quando você tem essa massa sendo interrompida por uma corrente, né, e aí você tem a precipitação, o que acontece é que essa precipitação ocorre no mar, o famoso chover no molhado, e aí essa massa ela chega no continente sem essa água, né, sem essa umidade, tá? E aí cada uma delas vai resultar aí na formação de desertos, né? Então, no caso da corrente de Humboldt, vai influenciar na formação do deserto do Atacama, no Chile. A corrente de Benguela, no deserto do Kalahari, na Namíbia. E a corrente da Califórnia, deserto da Califórnia, nos Estados Unidos. Beleza? É isso, tá? São essas... É importante que... uma questão ela pode cobrar assim, não sei o que, não era para ter deserto, e aí por que tem? E aí é importante levar em consideração essas três bonitinhas aqui, tá? Massas de ar. Gente, as massas de ar, elas vão ser assim, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem a MEC, tá? Massa equatorial continental. Essa segunda letrinha aqui, ela sempre vai estar atrelada, pode ser segunda ou pode ser a primeira, vai depender. Tem algumas literaturas que colocam assim, e tem umas que só vem assim, tá? Aí você sabe que esse M aqui é de massa, ok? Essa segunda ou primeira, dependendo da literatura, vai estar atrelado à área de formação, à latitude, né? Então, por exemplo, equatorial, tropical e polar. E aí, se você entende como que a latitude influencia na dinâmica climática, especialmente acerca da temperatura, você vai entender que cada uma delas implica numa diferente temperatura, tá? Então... e a outra letra, né? Então, essa letrinha aqui, né? O E, aqui nesse caso, indica a localidade, né? Se tiver o P,
é polar, se tiver o T, é tropical, ok? E a última letra, o C, ou o A, ou o O, indica a condição de umidade. Se for C, é continental. Então, a tendência é ser uma massa mais seca. Se for A de Atlântica ou O de Oceânica, característica de umidade, tá? Só que a gente tem uma exceção a essa regra, que é justamente a massa equatorial continental. A massa equatorial continental, então, é uma massa que se forma no Equador, né, nas proximidades ali da linha do Equador e no continente. Então, levando em consideração a regra, é uma massa seca, correto? Mas é uma exceção à regra. Por quê? A MEC, especificamente, se forma na Amazônia. E aí, nada que se forma na Amazônia é seco, beleza? E aí é muito importante, tá? A MEC que se forma na Amazônia, que não é seca, ela inclusive contribui muito para a formação de chuva aqui do Centro-Sul, a partir dos rios voadores, tá bom? Que a gente vai ver mais para frente, tá? Aqui a gente tem um climograma, que é clássico, Enem e vestibular, costuma cair climograma, então tem que saber ler climograma. Não é nada difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Você só tem que... Aí, gente, aí é decorar, né? Aí a professora acabou de falar um negócio e ela vai me... E é isso, né? A hipocrisia reina às vezes mesmo e tá tudo certo. Mas o decorar aqui é só a forma do gráfico. Não tem a ver com decorar processos, tá? O decorar é só você entender que, geralmente, os gráficos, mapas, eles têm legenda, né? A não ser quando é proposital, que é a questão que é cobrar de você algum conhecimento prévio ali. Os climogramas não têm. Não tem legenda. Então, o que você tem que saber? A linha vai ser sempre temperatura. Então, ó, linha, temperatura, sempre. E as barrinhas, aí sempre, sempre, sempre. No nosso caso, né, gente, é chuva. Mas é precipitação, né? De forma geral. Porque a precipitação é água caindo do céu. Pode cair em forma de neve, de chuva, de granizo, correto? Então, no nosso caso, aqui a gente fala mais de chuva, né? No caso do Brasil. Então, o que acontece? O climograma, ele sempre vai trazer informações de temperatura e de chuva. Sempre. Porque quando a gente fala de padrão climático, a gente usa essas duas informações principalmente. Ah, como que é o tropical? Ah, o tropical no hemisfério sul, começo e fim do ano, maiores temperaturas, maiores quantidades de chuva. Meio do ano, menor temperatura, menor quantidade de chuva. É isso, tá? Então, como que a gente lê? Vamos lá. Então, sempre de um lado a gente vai ter... Entender que barrinha, chuva e linha, temperatura, é entender as outras características. Então, de um lado a gente tem a quantidade de chuva, do outro lado a gente tem temperatura, tá? E aqui embaixo... a gente tem os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, blá, 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 blá. Pode ser que no lugar dos meses do ano tenha número 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12, tá? Mesma coisa, mesma coisa. E aí, o que acontece? Como que você lê, então, o climograma? Assim, bom, começo do ano e final do ano eu tenho uma característica. Meio do ano eu tenho outra característica. Beleza? Importante, lembra da amplitude térmica? Se eu tenho uma região, aqui eu tenho uma amplitude térmica significativa. O clima tropical, característica que define muito o clima tropical é duas estações bem definidas, com uma diferença, uma amplitude térmica entre verão e inverno bacana, tá? Agora, quando eu falo de menor amplitude térmica, como que essa linha vai estar num clima de menor amplitude térmica? Ela vai estar quase reta, ou ela vai oscilar pouco, beleza? Ok? Que é o caso do clima equatorial, por exemplo, tá? Um clima que tem bastante regularidade de chuva. Pode até não chover muito, mas todo mês chove mais ou menos a mesma coisa. Como que vai estar a barrinha? Vai estar quase tudo ali na mesma linha, tá bom?
tá? E aí a gente vai aplicar esses conceitos que a gente acabou de ver para os climas do nosso país, tá? Então, primeira coisa, assim, ó, descritiva, mas que é meio óbvio no sentido da gente viver aqui, né? A maior parte do nosso território tá na zona intertropical, que a gente vai ver no mapa, tá? Como a gente tem bastante litoral, como eu falei anteriormente, uma atuação muito grande das massas de ar litorâneas, né? Oceânicas, perdão. E só o sul do nosso país, né? Apesar de que uma parte do estado de São Paulo também tá abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Mas assim, não é. Essas questões de vegetação e de clima não é assim, eu tô aqui. Aqui é o Trópico de Capricórnio. Aqui eu tô no clima tropical. Aqui eu tô no clima subtropical já? Não, né? Você tem um gradiente de modificação que vai mudando, né? Então, de forma marcada, que tem bastante características de clima subtropical, é o sul do país, tá? Mas, de forma geral, nós temos climas quentes e úmidos, tá? Aqui a gente tem as massas de ar, que depois eu vou voltar nelas, porque eu quero explorar o mapinha aqui com vocês, tá? Basicamente, o que acontece? As massas de ar no Brasil, Will, porque a gente queria ainda estar em clima de Copa, mas nós não estamos mais. E nesse caso, ainda bem, né? Porque, enfim, é triste falar, mas a gente perdeu. Mas vamos embora. O que acontece? No inverno, lembra que aqui são as massas de ar que atuam no nosso país. No inverno, a gente tem atuação muito grande da MPA, que é a massa polar atlântica. Como vocês podem ver, ela atua bastante no território durante o inverno, tá? No verão, a gente tem uma atuação muito significativa justamente da MEC, que eu acabei de falar para vocês, que é a massa equatorial continental, tá? E aí, percebam a importância da MEC para o país de forma geral. É por isso que a galera fala assim, o que o desmatamento na Amazônia tem a ver com o clima aqui no Sudeste? Olha, só olhar. Ok? Se eu tenho menos vegetação, eu tenho menos evapotranspiração. Se eu tenho menos evapotranspiração, eu tenho menos formação de chuva e menos água vindo para cá. Só. Tá? Mas uma parte considerável das nossas águas são alimentadas, nascem do Cerrado e não tem a ver com a Amazônia. Porque são o berço das águas da América do Sul é o Cerrado. Que é um hotspot. Que é um bioma ameaçado de extinção. Entendeu? É isso, tá? Então, é um todo, né? Apesar... Enfim, vamos lá. Aí, o que acontece? Então, no inverno, a gente tem a atuação da MPA e no verão, a gente tem a atuação da MEC de maneira muito evidente, tá? As outras massas, elas atuam bastante também, mas eu gosto de destacar sempre a MEC e a MPA. Outra coisa importante. Então, observando, quando a gente fala da região do semiárido, observem que a gente tem a MTA, que é a massa tropical atlântica, que é úmida, no inverno atuando. Alguns trechos da MA também, da massa equatorial atlântica, que também é úmida, atuando. No verão, essa atuação de massas úmidas, ela se amplifica, inclusive no Nordeste. E aí, o que explica, então, o semiárido? Aí a gente tem um outro fator, que é, no caso, o relevo, como eu falei para vocês, uma barreira ali que se forma que dificulta a chegada de umidade, tá? Que é isso, assim, a questão esse lance da barreira, né, orográfica, do Planalto Borborema, especialmente, a gente aborda bastante em Enem e vestibular, mas academicamente falando, cientificamente falando, é muito mais profundo, você tem outros fatores, como eu já disse, tá? Então, teve uma questão, se eu não me engano, foi uma questão que ela estava tendo, eu acho que era queimada, se eu não me engano, na Amazônia, e aí perguntava qual que era a massa de ar que estava trazendo, né, os aspectos, a fumaça, né, enfim, da Amazônia aqui para a região. E aí é isso, você tem que saber onde que está essa região e qual que é a massa que atua. Entendido?
Beleza? Se for aqui, né, algum país fronteiriço nosso, de atuação da MTC, por exemplo, aí ele vai, não, é a MTC que está trazendo, a massa tropical continental. Tranquilo? E aí, aqui a gente tem o nosso tipo, os climas aqui do nosso país, tá? De novo, se você levar em consideração os mecanismos, a formação e não tentar decorar, é muito mais fácil, tá? Gente, se eu tenho uma parte do nosso território que passa aqui a linha do Equador, correto? Passa a linha do Equador. Aí aqui eu tenho outra parte do nosso território que tem o Trópico de Capricórnio. Cara, perto da linha do Equador você vai ter o quê? Subtropical? Não, né? Equatorial. Tranquilo? É isso. Tem equatorial. Qual que é a principal característica do clima equatorial? É o que mais chove do nosso país. O clima equatorial é o que tem maior quantidade de chuva. Não tem nenhum tipo climático no nosso país que tem mais chuva do que o tipo climático equatorial. Tá? E além de ter a maior quantidade de chuva, ele é o que tem menor amplitude térmica. É quente, muito quente, o ano inteiro. Mas tem uma coisa muito importante aqui, ó, voltando. Estão vendo a MPA aqui? Tá vendo que tem um trechinho dela que vai brincar, vai fazer graça lá no norte do país? Quando isso acontece, quando essa condição atmosférica se forma, a gente tem um fenômeno que a gente chama de friagem. E aí, a galera sente bastante. Você tem complicações em relação a isso, que aí cai para 17, 19 graus para uma população que está acostumada com médias térmicas de 30 para cima. Ok? Então, é um problema quando isso acontece, tá? Mas pode acontecer, tá? Quando a MPA atinge e atravessa, e ela encontra condições atmosféricas de chegar até a franja ali, né? Da região norte, ok? Aqui. Então, perto do Equador, clima equatorial, e aí o clima equatorial é o que mais chove, é o que tem menor amplitude térmica, então é quente o ano todo, tá? E aí vamos fazer assim, ó, a gente vai pelos extremos. Então aqui, clima equatorial. O primeiro extremo, clima equatorial. Equatorial. Mais chove, é o que tem mais quantidade de chuva. E o que tem menor amplitude térmica. O outro extremo, que é esse daqui, né? Clima equatorial. O outro extremo é o semiárido. O semiárido, qual que é a característica extrema dele em comparação aos outros tipos climáticos do nosso país? É o que menos chove. O que tem menor quantidade de chuva, tá? E o terceiro extremo, qual que é? O terceiro extremo é o subtropical, que é o que tem menores temperaturas. Aí o que sobra nesse meio? Tirou os extremos, definiu os extremos, o que sobra? Os tipos, os tropicais. Os tropicais, eles vão se diferenciar por outros fatores. Então, sobra o tropical típico, que é esse daqui, o tropical atlântico, que é esse daqui, e o tropical de altitude. Olha só, se você entende que altitude é um fator, assim como a latitude, que significa o tropical nesse caso, você entende que, sendo tropical de altitude, e a altitude sendo um fator, por que está evidenciado a altitude aí? Porque depois da latitude, que é o tropical, correto? Zona térmica tropical, o fator que mais influencia na dinâmica climática é a altitude. E o que a altitude, enquanto um fator, nos diz? Menor temperatura. Beleza? Então, qual que é a diferença entre os tipos climáticos do tipo tropical? O de altitude é o mais frio,
O Atlântico, que pode ser Atlântico, litorâneo ou úmido, se na literatura tiver úmido, melhor ainda, né? Porque aí é isso, tá úmido, você sabe que vai ser o que mais chove. E por que que é o que tem maiores precipitações? Porque tá ali de cara pro gol, né? O mar tá ali. Ok? Então a formação de chuva, aí tem que lembrar. No meu caso aqui, né, no nosso caso, aqui no Vale do Paraíba, as cidades litorâneas aqui do nosso litoral, a gente coloca um chuva no final, né? Então a gente fala Uba-chuva, mas chama Ubatuba. Caraguatatuba, que é Caraguatatuba. Ok? Tropical úmido ou atlântico, tá? E o tropical típico é o que vai apresentar as características do tipo climático mais evidentes. Então, vai ter maior amplitude térmica, ok? E dependendo da onde ele tá, porque aí vocês percebam que o tropical típico, ele pega uma área de bastante amplitude latitudinal, né? Então, ele não fica só numa faixinha, assim, tipo o tropical de altitude, por exemplo, né? Ele vai também até lá perto do equatorial. E aí é óbvio, conforme ele vai chegando mais perto das características do equatorial, mais perto do equatorial, ele vai assumindo características mais próximas do equatorial. Maior temperatura, né? Ok? Menor amplitude térmica. É isso, beleza? Então, assim, ó, dica. Lembrem dos extremos e o que significam esses extremos. Então, equatorial, mais chuva, menor amplitude térmica. Subtropical, o mais frio, menores temperaturas. Não tem clima no Brasil mais frio que o subtropical, tá? Semiárido é o outro extremo, que é o que menos chove. No meio disso tudo, você tem os tipos climáticos tropicais, que aí eles vão se diferenciar por causa dos outros fatores que atuam. Então, tropical de altitude é o mais frio dos tipos climáticos tropicais. Tropical atlântico, litorâneo ou úmido é o que tem mais chuva dentre os tropicais, não de forma geral, dentre os tropicais. E o típico continental vai apresentar características mais marcadas do tipo climático tropical, com maior amplitude térmica entre as estações. Ok? Bom, a gente vai pausar agora, novamente, para seguir daqui a pouquinho, na próxima aula, tá?